e não cometer o pecado de não saber discernir ou identificar o tempo e as épocas. Nós estamos vivendo em uma época muito mais frutífera do que a época da igreja do primeiro século. Nós estamos vivendo a velocidade da comunicação, nós estamos vivendo a internet, que é uma coisa absurda, a velocidade da internet é absurda. Você, com um clique no mouse, você está falando com uma pessoa no outro continente. Nós estamos vivendo a viabilização dos meios de telecomunicações, como por exemplo a televisão, antena parabólica, satélites, e que o Evangelho tem sido pregado simultaneamente para vários países de maneira aberta e de maneira abençoada. Isso a igreja do primeiro século não conseguiu alcançar. E ela não vai alcançar porque foi uma igreja que passou. Mas a igreja do século 21 está vivendo uma época que a igreja do primeiro século nos traz saudade, que é a época do mover do Espírito Santo. Aleluia. A época do mover do Espírito, não de uma maneira teatral ou não de uma maneira fantasiosa, mas de uma maneira profética e de uma maneira linda e poderosa. Glória a Deus. A igreja viveu épocas cruciais, épocas áureas, na época em que o Espírito tinha autoridade e autorização para poder mover os seus santos, mover os santos apóstolos, os pregadores, de uma forma poderosa. A saber que o próprio texto de Atos, que nos relata, é o livro que nos relata as primeiras obras do Espírito Santo, depois que foi derramado, tínhamos ali o relato de que a sombra dos apóstolos curava, a sombra de um apóstolo curou. Os lenços eram levados para que as pessoas pudessem ter a restauração da sua saúde. Então isso traz-nos saudade, isso traz-nos uma saudade muito grande. Mas essa saudade ela não pode se tornar no nosso coração no sentido pejorativo, de que nós nunca iremos viver esse momento, ou de que nós não poderíamos alcançar esse momento. Apesar de que a igreja mudou, a igreja não é mais a mesma coisa. A igreja está se adaptando ao modo dos homens de viver, e não o homem está se adaptando ao modo que o Senhor estabeleceu para a igreja. A igreja do século 21, perdão, a igreja da última década do século 20, ela cresceu nos anos 90 aproximadamente 58%. E desses 58%, nós entendemos que cresceu muito mais do que várias seitas. Cresceu muito mais do que os mormons, do que o hinduísmo, cresceu muito mais do que o budismo, mas infelizmente o país, o nosso Brasil, ele não mudou, porque as pessoas ganharam muito carisma e pouco caráter. O que a igreja está precisando para que alcance o nível espiritual da igreja do primeiro século é caráter, é ser ou querer ser testemunha, porque a palavra testemunha quer dizer mártir, e o mártir é aquele que morre em prol de uma causa. Se nós não temos disposição de dar a nossa vida em favor de outras vidas, nós não podemos sequer nem pensar em chegar ao primeiro degrau da igreja do primeiro século. É por isso que os milagres estão escassos. Quando a gente fala de milagres no século 21, aí a gente denota pessoas. É o pastor fulano que Deus usa, é o pastor ciclano, é a missionária fulana. E quando a gente não tem pessoas do nosso meio que realizam coisas como essa, a gente começa a cair nos erros da heresia. Começamos a fazer com que o mover do Espírito seja feito de uma forma errada. Aliás, a gente trabalha a coisa certa, mas de forma errada. Hoje, para a igreja tomar posição de uma igreja avivada, renovada, de uma igreja cheia da presença do Senhor, a gente tem que cantar aqueles corinhos malucos que dizem que o Miguel está passeando na igreja, que tem anjo voando, que tem anjo descendo. E às vezes as pessoas estão sendo levadas pelo emocionalismo e não estão sendo levadas por aquilo. Glória a Deus, aleluia. Eu fui pegar uma vigília 15 dias atrás, sem ser a sexta-feira retrasada, e eu me assustei, porque eu estou acostumado a chegar em vigília, o pandeiro está tocando, a gente está ouvindo lá na esquina, e o povo está dançando e sambando na presença do Senhor. Eu conheço essa linguagem, eu também faço isso, eu gosto de dar uns pulinhos, mas tudo debaixo de um equilíbrio, tudo debaixo de um mover do Espírito Santo no coração.
Quando eu cheguei na igreja, a gente que está acostumado a pregar, acostumado a ir nesses cultos de pseudos avivamentos, quando eu cheguei lá, eu ouvi um silêncio muito grande. E dou até o nome do pastor aqui. Se eu não me engano, é o pastor Enio, me falhou a coisa do nome, mas é a Assembleia de Deus Matriz da Praça da Bandeira, em São João do Meriti. Um pastor muito influente na Comaderge. E eu cheguei lá, o negócio estava pegando fogo, mas de uma maneira errada. Os crentes estavam em silêncio, o pastor estava assumindo a tribuna, a igreja tem capacidade para 500 pessoas, nós tínhamos ali Pedro, Tiago e João. Tínhamos ali 120 pessoas no máximo. Para uma igreja que comporta 500, a igreja estava vazia. E 70% da igreja era de senhoras, irmãs do cabelo branco, que eu falei, meu Deus do céu, eu vou dormir nessa igreja, não vai dar jeito. Não sendo discriminatório jamais, mas a gente está acostumado com o vigor da moçada, da mocidade. Aí quando a gente vê esse tipo de culto, a gente se assusta, não porque Deus não move, mas é porque a gente não está acostumado com isso. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque o pastor estava falando dessa forma, não tinha pandeiro, não tinha corinha de fogo, a equipe de louvor louvou 45, 50 minutos com um violão e uma bateria, porque o som não podia estar muito alto, porque o vizinho queria processar a igreja. E eu estava lá dizendo, o Senhor, murmurando, né? Falei, Jesus, não sei porque que o Senhor veio me trazer aqui. Se eu viesse com o meu carro, eu tinha ido embora. O pastor me trouxe, isso é armadilha. Eu não quero, eu tenho que pregar amanhã. Jesus, tu sabe da minha vida, eu não posso perder noite de sono. E murmurando. E toda hora toma café, toma água, toma café, toma água, toma café, toma água, toma café, toma água. Até que o pastor chegou a uma atitude que eu me assustei. Aí eu falei, eu vou embora. Ele disse, agora quem é que quer oração? Os irmãos se levantaram, meu filho está com isso, está com aquilo, o outro, o marido de não sei quem está com câncer, o fulano está preso e tal. Quem precisa de oração? Aí a igreja, eu e minha casa. Eu falei, meu Deus, eu vou para casa. Aí por ele falei, então tá, agora a gente vai dobrar o joelho, 3 horas da manhã. Eu dormindo em pé, né? Vamos dobrar o joelho, que agora a gente vai tirar o nosso período de oração. Os primeiros a dobrar o joelho foram os obreiros. Dobraram o joelho no altar e o pastor começou a clamar, escute, irmãos, era eu que estava desviado, não estava entendendo nada. Eu fui lá para fora para disfarçar, porque eu não estava querendo orar, porque se eu dobrasse o joelho, com certeza, por certo, eu ia dormir. Mas eu ouvi a igreja, ninguém na igreja dormia. Eu vi o clamor, o gemido das irmãs orando, Senhor, dá vitória, Senhor, abençoa os obreiros chorando. Aí o obreiro foi lá fora me pegar, o crantão, né? O camarada que acha, o pseudo-conferencista, o pregador, foi lá fora pegar o pregador, para botar o pregador de joelho dobrado para orar também. O pregador teve que orar, porque tem pregador que só chega na hora da mensagem, né? Aí o pregador teve que orar. E, irmãos, quando o Senhor me deu a oportunidade de orar, eu chorei lágrimas que estavam presas na minha garganta. Há muito tempo eu não chorava daquela forma. Eu orei uma oração breve de 30 minutos, mas eu levantei de joelho chorando. O pastor me deu a palavra. Quando a igreja levantou, a igreja já estava inflamada pela presença do Espírito Santo. Aleluia. O menino que ia tocar para tirar a oferta para que eu pudesse pregar, ele não conseguiu tocar porque Deus tomou a igreja. Imagina uma igreja tomada. Não é uma igreja emocionada, uma igreja tomada. Estou arrepiado de ficar lembrando disso aqui. Uma igreja tomada pelo Espírito, falava em línguas, outro salmodiava, outro que dizia, Jesus, eu te amo. A coisa linda. Eu não consegui terminar o sermão. Quando eu comecei a pregar, 25 minutos foi o suficiente para Deus tomar a igreja. Ninguém conseguiu falar mais nada. O pastor colocou o microfone lá e a igreja adorou o Senhor até 5h30 da manhã debaixo. Sabe o que é isso? Sabe o que isso me fez lembrar? Isso me fez lembrar os tempos áureos da igreja. Quando a gente não precisava das estratégias para atrair o povo. Quando a gente não precisava levar o cantor famoso para cantar, para que alguém tivesse motivação para estar na igreja. Quando a gente não precisava levar o pregador fulano, porque até o diácono da igreja pregando, a igreja recebia a palavra. Aleluia! Alguma coisa está mudando na igreja. A igreja está caindo nessa mesmice, nesse descrédito espiritual pelo Espírito de Deus. Escute, mas eu acredito que o Senhor não vai arrebatar uma igreja dessa forma, porque o arrebatamento não dá-se-á para uma igreja com aparência de santidade, mas com interior de apostasia. E o pior é que a apostasia tem roupa de santidade. O Senhor vai arrebatar uma igreja que esteja conectada com o teu Espírito Santo. Glória a Deus! Aquela igreja que será arrebatada é Filadélfia. E na carta à igreja de Filadélfia, o Senhor deu uma palavra de incentivo, dizendo, Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra
perseverança. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Era uma igreja que estava diante de duas igrejas